Não tivemos apenas o pronunciamento em tom de clamor, de entrega, de sacrifício do Bolsonaro hoje. Tivemos também o Dudu, aquele que está Foi, lá o nos Dudu Estados Unidos. Bolsonaro. É, está lá nos Estados Unidos. Está lá nos Estados Unidos. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O Estado de São Paulo, e ele, de cara, sai logo batendo em Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que realmente está meio encrencado, dizendo o seguinte: que Tarcísio errou ao tentar negociar uma saída para as tarifas, por tarifaço de 50% que o Donald Trump Sim. impôs sobre o Brasil. Ele disse que o Tarcísio errou. E aí está na boca do Dudu. Nós, quer dizer, nós deve ser ele, né? Talvez ele e o Paulo Figueiredo. Nós É, já ele e o Paulo. Ele e o Paulo. provamos, porra, só quem fala em nós assim é o Papa, é não sei o que, nós, né? O plural majestático. Mas tá aqui o Dudu, tão empavonado quanto o pai. Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. E aí é fantástico, ele se refere a ele na terceira pessoa. Veja, o filho do presidente, exilado nos Estados Unidos, quer dizer, ele agora se refere a ele como o filho do presidente exilado nos Estados Unidos. O Tarcísio queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Aí ele volta para ele mesmo. Que é um desrespeito comigo, mas eu não estou buscando o convencimento da população. Ou seja, dane-se os brasileiros. Imagina. Eu estou buscando pressionar o Moraes. Moraes é o Alexandre de Moraes. Quer dizer, o Dudu confessa por escrito, ou numa entrevista concedida ao Estadão, que ele está pouco se preocupando com os brasileiros que estão aí preocupadíssimos, claro, com esse tarifaço todo. Ele só está preocupado é em pressionar o Moraes, o Xandão. É isso que ele está preocupado. Aí o repórter pergunta: o senhor conversou com o Tarcísio? Aí ele responde: Dudu, aí, o nós, o Ah. Majestate, o filho do presidente, como ele se refere a ele. O Tarcísio utilizou os canais errados. O Tarcísio não tem nada que querer costurar por fora numa decisão que provavelmente vai chegar a mais um acordo caracol. Na verdade, é caracu que se É chamava, caracu. não é? Na Tá, antiga tá, é cerveja, sei caracol, lá. não. Escreveram errado essa É. notícia. Aí diz: o Tarcísio tem que entender que o filho. Aí repete, veja como ele está entusiasmado. Isso é o Dudu falando. O Tarcísio tem que entender que o filho do presidente está nos Estados Unidos. Ah, olha E tomando para ele tem, a peraí, responsabilidade. e tem acesso à Casa Branca. Aliás, não é só ele que tem acesso à Casa Branca, não. Pelo que eu leio aí, pelas matérias, tem muita gente. Não, porque no entorno da Casa Branca. Não, porque três fontes da Casa Branca. É difícil daqui do Brasil ter fontes na Casa Branca, mas enfim. Mas aí ele volta. Qualquer tentativa de nos bypassar, ou seja, qualquer tentativa de Tarcísio bypassar o filho do presidente, que não é mais presidente, e ele próprio, o Dudu, será brecada e freada. O Tarcísio queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Pode botar a equipe, Cadê o fica Dudu? na. Bota aí na tela. Pois, fica ela. Isso é o Tarcísio. O Dudu Ah, dando é o esporro no Dudu, sim, mas a Tarcísio. gente estava com ele aí na tela. Vamos botar de novo aí para a galera ler também. Mas continua. Eu Mas vi. vai que a galera não já. Bom, tá bom. Deixa aí enquanto você fala, deixa aí, vá. E aí o repórter pergunta: mas vem cá, mas você não vai voltar para reassumir seu mandato? Aí sou eu que faço agora um parênteses. Afinal de contas, esse rapazinho aí, Imagina. o filho do presidente, que está nos Estados Unidos com
trânsito na Casa Branca, segundo ele. O filho do presidente responde: por hora eu não volto. Esse cidadão que foi eleito com 900 e tantos mil votos de eleitores de São Paulo. Também, dane-se os eleitores de São Paulo que me elegeram. Eu não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender. Ou seja, ele também confessa que tem medo de ser preso, como o pai deverá ser preso. É uma coisa de maluco. Não Aí ele, acreditar. aí ele arremata, o Dudu. Eu estou me sacrificando o meu mandato para levar adiante a esperança de liberdade. Que coisa maravilhosa, não é? Mas, meu Deus, esse povo pensa o quê? Tudo bem, tem um bando de bolsonaristas que eles chamam de malucos, que acreditam em qualquer coisa, aceitam qualquer coisa, não Mas sei são o quê. malucos. Mas não é um grupo mais tão gigantesco como era antes. Está desmilinguindo aos Tá poucos. esvaziando. E os brasileiros, ao seu modo, são muito pragmáticos. Eu comecei a ver o filme nessa madrugada da Petra Costa, que é Apocalipse Tropical. Que belo filme. Conta a história de tudo isso que a gente passou nos últimos 4 anos. Embora a gente saiba o que passou, principalmente os que têm a boa memória, é impressionante, é impactante você assistir e ver tudo, porque aí as coisas são costuradas, uma coisa tem a ver com a outra. No momento em que as coisas acontecem, nem sempre a gente consegue fazer uma boa relação entre aquilo e o que já se passou ou não, mas você vê de novo o que este filme, que está na Netflix, e eu recomendo, esse filme mostra, é de arrepiar. Olha, é de você dizer, mas vem cá, como é que a gente conseguiu escapar disso depois de 4 anos? Porque se o Bolsonaro tinha tudo para se eleger um presidente da República, candidato à reeleição, todos se reelegeram, todos. Todos, menos o Todos. Bolsonaro. Menos o Bolsonaro. Não interessa que perdeu por poucos votos. Perdeu por poucos votos, mas gastando o que podia e o que não podia gastar. Deixando uma herança trágica para o presidente seguinte. Não esqueçamos disso, não é só, e o povo na hora H foi lá e votou todo em Bolsonaro. Mas votou às custas de quê? A que preço? Mas isso não importa mais nessa altura. Agora, rever tudo que a gente atravessou nos últimos 4 anos, É, pois é. a coisa da pandemia, a coisa do desprezo de Bolsonaro e dos seus capachos pelo povo brasileiro, morreram mais de 700 mil pessoas, mas tudo isso vai se diluindo. Agora, como eu falei antes, o pragmatismo de todo jeito do brasileiro é muito grande, porque, quer dizer, ele é capaz de se envolver no movimento, ou parte do povo, que eu estou falando daquele, e depois, bom, não deu, não deu, aqui eu vou cuidar do meu. E é essa coisa do cuidar do meu, eu vou cuidar da minha vida, claro, não vou ficar aqui atrelado a um maluco que eu não sabia que era tão maluco assim. E as coisas continuam, parece que não aconteceu nada. E Pois é. aconteceu, e por pouco não aconteceu o pior, que era o rompimento democrático, que era a ruptura democrática que esse país teve ameaçado. Por pouco não. Aí, E umas tá, outras imagens com mensagens de Eduardo Bolsonaro. Para quem tem dúvida, porque tem agora uma nova narrativa sendo criada pela extrema-direita. Quando saiu a história do tarifaço, todos bateram no peito, ficaram orgulhosos. O próprio Tarcísio foi lá e falou bem do Trump. Agora tá todo mundo tentando mudar a narrativa porque viu que virou um tiro no pé. Era óbvio que era um tiro no pé, mas eles não tinham capacidade cognitiva para perceber o óbvio. E depois que tiveram que encarar a realidade de que são os traidores da pátria, começaram a tentar jogar para os comunistas, para a esquerda, a culpa, a responsabilidade pelo tarifaço do Trump. Mas para que não reste dúvidas, Eduardo Bolsonaro segue batendo no peito e afirmando que essa conquista do tarifaço
É do Trump e é dele. E aí a gente colocou há pouco, coloca aí de novo, Alice, duas frases do Eduardo Bolsonaro na rede social dele, a que estava há pouco agora, que eu ia comentar, se der para colocar, para eu ler, Alice, que ele disse ali que o Trump completa um ano hoje. Não, aqueles que a gente pôs há pouco. Completa um ano hoje a previdência divina que fez o Trump virar presidente. Ele faz isso em comemoração ao Trump, o Trump que colocou o tarifaço. E tem uma outra que ele falou de instabilidade, que a gente jogou há pouco agora, ele tweetando e dizendo que instabilidade institucional traz tarifa. Se der para colocar de novo esse, Alice. E quem criou a instabilidade institucional primeiro foi você, Bolsonaro. Quem disse que legislativo sabotava o seu governo, porque primeiro era o golpe contra o legislativo, que não deixava você governar, criou briga com o legislativo, começou a apelar para o artigo 142 para dar golpe de Estado já contra o legislativo. Foi você. Depois que você se vendeu para o Centrão e deu a Casa Civil para o PP, do Ciro Nogueira, aí passou a atacar o STF e as urnas. Então, quem criou a instabilidade foi você. Mas o tarifaço não foi por isso. O tarifaço foi porque você, além de criar instabilidade institucional, foi lá pedir para os Estados Unidos se meterem. E o Trump, que é um alucinado igual você, cometeu esse tiraço no pé. E a gente tem que dar o seu valor ao Trump. O Trump tem seu valor, ele conseguiu aquilo que nem a pandemia, nem golpe de Estado, nem fascismo, nem roubo de joias deram conta. Ele conseguiu queimar o Bolsonaro com os empresários e com os endinheirados de São Paulo. Isso não tinha acontecido. Eles estavam com o Bolsonaro até agora, mesmo depois de pandemia, mesmo depois da destruição do Brasil que a gente viu. Mas, finalmente, como mexeram no bolso deles, como o Bolsonaro está dando prejuízo, finalmente o Bolsonaro está perdendo apoio também dos empresários. Eu não sei se você viu essa, Lula. E ele está perdendo apoio dos empresários, mas os empresários já não querem mais Bolsonaro de volta há muito tempo, há muito tempo. Desde que o governo dele foi a bagaceira que foi. Agora, acontece o seguinte, que os empresários não são empresariado, né, banqueiros, mercado financeiro, essa coisa toda, também estavam ali torcendo, esperando que o Bolsonaro fosse condenado para que o Bolsonaro tivesse que abdicar e dizer, olha, vem cá, Tarcísio, ou outro nome qualquer, será meu candidato, terá meu apoio. Aí sim, uma vez que Bolsonaro dissesse, ou ainda venha dizer isso, Bolsonaro aí é que está acabado mesmo, não só está preso, mesmo que seja em Claro, casa, não só está condenado, mas claro. vai crescer grama na frente da casa dele, de tanta gente não ir e desprezá-lo.